Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Programa que está na sua 8ª temporada, tem o objetivo de levar informação até você a respeito do mundo jurídico, esse mundo tão complexo, contingente, que realmente muda a vida das pessoas dia após dia. Você pode contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br. Meu convidado de hoje, com muita alegria, recebo meu colega, amigo, professor e compadre, Bruno Seligman de Menezes. Tudo bem, professor Cristiano? Uma honra imensa participar do programa, principalmente com o senhor, meu querido amigo e compadre. Querem que a gente fale sobre direito, mas a gente podia falar sobre futebol, sobre música, não é, professor? Seriam grandes momentos. De música eu contribuo pouco, o senhor é um grande... O senhor é um letrista cada vez mais famoso aí no mundo do tradicionalismo gaúcho, professor. As pessoas não sabem desse dom que o senhor tem. Não é dom, é um hobby. É uma forma de ver o mundo um pouco mais colorido, saindo da dureza do dia a dia, que o direito tem as suas belezas, mas ele também traz muita dureza, muita dificuldade. Então, uma forma de escapar da realidade. Agora, trabalhar com direito nos leva, talvez, a uma condição desses rompantes, não é, Bruno? De você conseguir... Às vezes, nesses rompantes, a gente está com o direito ali, né? Mas a ideia é se libertar. Eu estou cada vez mais convencido, fechei agora 18 anos de atuação na área do direito, de formado, na atuação da advocacia criminal. Eu estou cada vez mais seguro que para nossa saúde mental nós precisamos, para quem lida diariamente no direito, precisamos de terapia e precisamos de hobbies, precisamos de válvulas de escape. Eu já faz algum tempo que eu venho dizendo que aquela pessoa que gosta de se orgulhar de ser workaholic, isso para mim é mais defeito do que virtude. Eu acho que a gente precisa saber dosar muito. Se a gente leva muito do direito para dentro de casa, é muito mais fácil a gente adoecer pelo direito do que se satisfazer por trabalhar 15, 18, 20 horas por dia com isso. Talvez no início da carreira a gente é um pouco mais empolgado e leva mais para casa. Sem dúvida. Tudo novidade e tal. Depois a gente vai vendo que há quase uma tortura em se trabalhar com isso, né? Uma autotortura. Sem dúvida. O direito, independentemente da área que ele atue, a gente trabalha no fracasso do direito, né? Pelo menos para quem trabalha no contencioso, trabalha no fracasso, trabalha no descumprimento de um contrato, trabalha numa situação crítica de direito de família. E no direito penal é muito visível isso na transgressão das normas mais graves da nossa sociedade. Professor, não poderia deixar de lhe perguntar aqui a respeito desse processo da Kiss, né, que todo mundo conhece e tal. A gente está vivendo uma nova fase dele agora, preciso dizer assim, depois que o STJ então anula o júri que se realizou aqui no tribunal, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Queria lhe ouvir um pouquinho sobre isso. Um processo muito sensível esse, delicadíssimo, com muita emoção ali envolvida. É um processo esse que realmente assim, ele tem essa capacidade de afetar diferentes setores da sociedade. Sem dúvida. É um processo que, paralelo a toda a preparação técnica, toda a preparação estratégica da defesa, nós, e eu falo especificamente da nossa defesa, porque não tenho condições de falar dos colegas, mas acredito que seja algo semelhante, tivemos e temos um cuidado muito grande com esses aspectos sensíveis. São muitas emoções em jogo. É natural que hajam 4 acusados ali que estejam com suas vidas condicionadas a esse processo, sem saber o que vai acontecer, mas nós reconhecemos que as dores de todas as vítimas, elas são dores muito relevantes que precisam ser respeitadas nesse período. Esse é um processo que nós não queríamos que ele já estivesse com quase 11 anos de tramitação, nós buscávamos uma solução mais breve para ele. Esse processo teve condições de terminar de forma mais célere, teve condições. A tramitação aqui em Santa Maria foi uma tramitação muito célere para um processo dessa complexidade. A tramitação nos tribunais também foi razoável, ela não foi... Nós teríamos ali em 2015 e 2016 já condições desse processo ir a julgamento. Só que a partir daí, uma série de atrasos, que são atrasos compreensíveis pela complexidade do processo, outros não tanto, acabaram postergando a realização do julgamento. Vale lembrar que nós tínhamos já em final de 2018 condições de que esse júri acontecesse e ele foi se arrastando até que se preparasse ele para que fosse realizado em fevereiro de 2020, aqui em Santa Maria.
Houve a modificação da competência para Porto Alegre e ele poderia ter sido realizado ao longo de 2020, ele poderia ter sido realizado ao longo de 2021 e ele só foi realizado em dezembro de 2021 porque o tribunal quis uma estrutura um pouco mais grandiosa. Volto a dizer, nós entendemos os interesses das famílias em comparecer, mas existia uma pandemia, existia o impedimento de aglomerações e existia uma transmissão online. Quer dizer, a publicidade do julgamento estaria garantida, mas ainda assim o tribunal optou por fazer deste julgamento um evento e para isso precisou aguardar serem flexibilizadas as regras da pandemia. Então, grande parte do atraso decorre de toda a burocracia e eu diria que do aspecto não apenas jurisdicional do tribunal, mas do aspecto político do tribunal. O tribunal desde sempre fez desse caso uma bandeira. Tanto é assim que se for acessado o site do Tribunal de Justiça, se encontra ali um link para uma página especial do processo, como houve com o caso Bernardo, como houve com outros casos que aconteceram posteriormente. Esse julgamento aconteceu e aconteceu cheio de irregularidades que foram constatadas em tempo real justamente pela transmissão. Um julgamento dessa complexidade, ele dificilmente vai conseguir transcorrer sem alguma intercorrência, sem alguma discussão, só que o que houve ali foram questões sérias. Foram questões sérias que foram reconhecidas pelo Tribunal de Justiça, houve recurso do Ministério Público e foram mantidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Obviamente aqui que eu não vou fazer perguntas técnicas, porque o julgamento está para acontecer, né? E nem é bom que a gente fale muito a respeito disso, porque obviamente isso pode contaminar algo dentro do próprio julgamento. Mas eu queria te ouvir assim, do seu ponto de vista acadêmico, né? Quanto que isso contribui para o profissional trabalhar num processo dessa magnitude? Claro que obviamente não estamos fazendo referência à tragédia em si, ela é, né? Ela é muito difícil de ser assimilada, mas sob o ponto de vista técnico, assim, quanto que isso contribui para a carreira do advogado, para quem está assistindo? Um processo dessa complexidade, dessa grandeza, ele é um desafio para o advogado também, porque os interesses já não são mais interesses apenas locais, hoje talvez diríamos que estaduais e em alguns momentos nacionais, mas por muito tempo houve um cuidado da imprensa do país inteiro sobre esse caso. Então, qualquer ação a ser adotada ali, ela é uma ação muito pensada porque ela gera uma série de repercussões. Então, não há dúvida que um processo dessa complexidade ele produz um amadurecimento profissional. O que isso pode repercutir academicamente, eu acredito que um processo desse ele é um manancial de subsídios para discussões acadêmicas. Nós temos discussões sobre dolo eventual, nós temos discussões sobre o tribunal do júri como um todo, sobre desaforamento, que é uma situação cada vez mais rara de se ver na prática, nós tivemos aqui, sobre as nulidades agora. Questões éticas envolvendo advogados, envolvendo promotores, envolvendo juízes, sobre como se portar num processo dessa grandeza. Então, ele oferece muitos elementos para que se discuta isso e, como bem pontuado, não desconsiderando ali todas as dores, todas as sensibilidades envolvidas. Sim. Então, a gente tenta abstrair um pouco disso para que possa se discutir isso dentro de sala de aula. Daquele primeiro júri até esse, a gente viveu um tempo diferente, assim, no que tange a própria informação do caso, né? Porque nós tivemos uma série no Netflix que trabalhou com a questão e nós tivemos também aquele outro documentário, né, do Marcelo Canella, se não me engano, o jornalista. O que isso interfere ou nada num novo julgamento, na tua opinião? Eu acho que interfere muito. De todos os casos midiáticos que nós tivemos, e vamos apontar assim nos últimos 20 anos, nós tivemos caso Richthofen, caso Nardoni, caso goleiro Bruno, caso Bernardo. Todos esses casos de massiva exploração midiática, eles resultaram em condenações. E o caso Kiss também. Mas o caso Kiss, dos que eu recordo, foi o único que terminou com um sentimento da opinião pública contraditório. Esses réus saíram condenados do julgamento, houve uma decisão, inclusive, de prendê-los, e que foi suspensa aos 47 do segundo tempo. E a opinião pública, ela, de certa forma, absolveu os acusados. Eu não vou dizer que tenha absolvido integralmente, mas absolveu no sentido assim, são poucos réus, deveria ter mais gente. Foram condenados por algo muito rigoroso, deveriam ter sido condenados por algo mais brando. Tem gente ali que não deveria ter sido condenada. Então,
houve um sentimento de desconforto na opinião pública com relação ao resultado do julgamento. Por que isso? Porque, ao meu sentir, a versão que foi veiculada, a versão oficial de tudo, que foi a versão da polícia, que foi a versão do Ministério Público, que é a versão que a opinião pública geralmente compra, no sentido de que aquela versão que defende uma punição rigorosa, ela deu luzes quase que exclusivamente à versão acusatória. Ela não quis ouvir o que as defesas tinham a dizer. Sim. E com o júri transmitido na sua integralidade, em tempo real, muita gente se familiarizou com questões que estavam no processo desde sempre, mas que não haviam sido publicizadas antes. Então eu acredito que depois dos debates que aconteceram no júri, depois das provas que aconteceram no júri, e depois desses documentários, porque mesmo o documentário do Marcelo Canelas, mesmo a série do Netflix, elas mostram aspectos muito importantes ali, que são aspectos que corroboram o que a defesa sempre disse. Se tem pessoas responsáveis por essa tragédia, elas são num número muito maior. Se aquela boate só tinha uma porta, ela só tinha uma porta porque foi autorizada pelo poder público. Se aquela boate tinha alvará, alguém deu alvará. Se aquela boate tinha um PPCI e o PPCI estava vencido, mas ele havia sido dado, era só um processo de renovação, os bombeiros haviam estado lá dentro. O Ministério Público esteve lá dentro e constatou que só tinha uma porta. E constatou aquele guarda-corpos, que foi um dos principais elementos que impediu as pessoas de saírem, e nada fez. E o Ministério Público disse que não podia fazer nada. O fato é que podia. O Ministério Público não tem o poder de polícia de fechar a boate, mas ele tem a possibilidade de ajuizar ações que busquem essa interdição, como de fato fez posteriormente a tragédia. Então, nós não queremos que o prefeito municipal à época, os fiscais, os secretários respondam também, o promotor de justiça respondam também por homicídio doloso. Agora, não nos parece razoável, e isso ficou muito claro, inclusive nesse documentário e nessa série, que tem poucas pessoas respondendo por coisas muito graves e muitas pessoas não respondendo por nada. E aí é o que nós pretendemos discutir, até onde o conceito de justiça vai. É justiça usar 4 pessoas como bode expiatório? Eu acho que esse é o ponto do júri para cá, porque a informação ela se tornou mais universalizada, mais democratizada com relação às provas do processo. Mas tu vê a possibilidade de outras pessoas serem ainda responsabilizadas? Tu visualizas isso ali na frente? Não visualizo. Não visualizo. Eu acho que isso não decorreu de falta de investigação. A polícia apontou uma série de responsáveis que não foram processados. Isso decorreu de, ao meu sentir, uma posição política do Ministério Público, porque se tivesse que apontar fiscais, se tivesse que apontar bombeiros, se tivesse que apontar secretários de município, teria que apontar os seus próprios integrantes do Ministério Público que lá estiverem e nada fizeram. Então eu acho que foi uma opção assim, se for para botar os outros, nós precisaremos cortar na carne, então não vamos botar ninguém. Vamos fazer um corte. Os particulares entram, os públicos não. Isso foi uma decisão consciente e foi uma escolha, então eu acredito que dificilmente mude, principalmente tendo passado tanto tempo. Em fevereiro, novamente, teremos outro julgamento. Por enquanto. Né? Ainda existe um recurso pendente, né? Sim. O Ministério Público interpôs recurso especial e extraordinário contra a decisão do Tribunal de Justiça. Ambos foram admitidos. Agora o recurso especial não teve seu provimento, então foi mantida a decisão. Sim. Então agora tem que seguir para o Supremo. No âmbito do processo penal, o Ministério Público não pode desistir de recursos. Então esse recurso deve ter o seu segmento. O que pode acontecer nós sabemos que existem essas conversas de bastidores, vamos dizer assim. Sim. Nada impede que o Ministério Público procure o Supremo e peça que esse recurso seja julgado logo e seja mantida essa decisão, mas ela é uma decisão ainda precária, porque ainda está pendente um recurso. E a preparação para esse novo julgamento, assim, para quem vai trabalhar com ele, como é o teu caso, como é o caso de colegas teus, como é o caso dos magistrados, tem uma preparação, às vezes, por vezes física para aguentar, né, 10 dias, 12 dias. Sem dúvida. No último júri, nós fizemos uma organização no escritório em que 4 profissionais ficaram dedicados exclusivamente a isso. O Mário e eu, que éramos a linha de frente no júri, mais 2 advogados. E nós, em razão do fato de estarmos no processo desde o início, nós conhecemos o processo desde o início.
Claro, hoje todos conhecem, mas assim, para nós foi um processo que foi se construindo ao longo desses anos todos. Então não precisava entender o processo de uma hora para outra. Mas sem dúvida que tem questões estratégicas a serem pensadas, não se pode trazer novas testemunhas porque o prazo para rolá-las é mantido, mas se pode desistir eventualmente de uma ou de outra. Então tem questões que precisam ser pensadas ali sobre como organizá-las. E sim, é uma preparação física. Eu acredito que nos 2 meses que antecederem o júri, vai dar mais ou menos no Natal, dali em diante nós vamos pegar grande parte do período de recesso, que de certa forma facilita, né, pela questão de não ter audiências, mas ali é dedicação integral ao júri. O senhor tinha férias programadas? Tinha. O senhor Tinha. Foram reprogramadas agora. Foram reprogramadas. Professor, quero agradecer a tua participação aqui, né, te parabenizar pelo trabalho na advocacia, na docência. O professor Bruno é egresso aqui do curso de Direito da UFN, eu acho importante registrar isso. 3ª turma. Agosto de 2005. É um dos grandes nomes da advocacia criminal aqui do Estado, eu diria do país, sem sombra de dúvida, porque está trabalhando hoje, obviamente, num dos maiores casos aí da história do Brasil, no aspecto do direito criminal. Professor Portas, estúdios sempre abertas. Muito obrigado, é sempre uma satisfação, já falei isso da outra vez e falo aqui, participar da vida acadêmica da UFN na condição de docente é algo que me honra muito, especialmente pelo fato de eu ser egresso daqui, de eu ter conhecido esses corredores quando esse prédio estava sendo inaugurado ainda, lá no ano de 2001, 2002. Isso, maravilha. Nós que agradecemos. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.